William Branham acreditava que Deus escreveu 3 Bíblias: o Zodíaco, as Pirâmides e a Bíblia Sagrada. Mas isso é verdade? Antes de a gente entrar nesse assunto, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo. Lembrando que o nosso propósito não é atacar membros da mensagem, e sim examinar tudo que é pregado e profetizado conforme as Escrituras. A primeira Bíblia, o Zodíaco. What's he doing? He's writing his first Bible. The first Bible was ever written was written in the skies, the zodiac. It starts out with the Virgin. That's how he come first. It ends up with Leo the Lion, the second coming. And he's writing his first Bible. 3 Bibles. One of them was the zodiac in the skies. That's the first Bible. Man was to look up to realize that God is from above. Follow the zodiac. Did you ever study it? It even gives every age, even the cancer age. It gives the beginning, the birth of Christ. What is the first figure in the zodiac? The Virgin. What's the last figure? Leo the Lion. The first coming and the second coming of Christ. All of it is written in there. Como vocês viram nos trechos ditos por William Branham, o Zodíaco é a primeira Bíblia de Deus. E com essas afirmações, ele já cometeu seu primeiro equívoco. Afinal, o primeiro signo começa com Áries e o último é Peixes. E essa é a verdadeira ordem da astrologia ocidental e indiana. Porém, não é somente isso. Vamos analisar de acordo com a Bíblia. Será mesmo que o Zodíaco é a primeira Bíblia de Deus? A Bíblia chama as estrelas de exército dos céus, que Deus numerou, ordenou e pôs no firmamento para servir de sinais. Porém, o significado original foi totalmente deturpado, tornando-se falso e pertencente a crenças ocultistas. Aqui temos um exemplo no livro de Isaías. Ora, todos os conselhos que recebestes só serviram para te deixar exausta. Solicita a presença de teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear seus presságios de mês a mês. Que eles te salvem da sina que já se encaminha sobre ti. Eles são como o restolho e o fogo os consumirá a todos. Eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmo do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Já ali no tempo de Paulo, o ofício que se incendiou como resultado ali da sua pregação em Éfeso foi exatamente sobre esse assunto. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculando seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 500.000 moedas de prata. E continuando ali no Novo Testamento, ele claramente mostra que o cristão deve resistir com determinação a essas forças do mal que se opunham contra ele. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A crença no zodíaco é algo totalmente fora do contexto bíblico. É uma crença que ocultistas praticam, e o cristianismo e o judaísmo sempre combateu tais crenças. Mas por que Branham insistia em pregar e usar isso? Sendo assim, com uma breve análise bíblica, identificamos que a afirmação de Branham não passa de uma afirmação falsa, pois se a Bíblia fala uma coisa e ele outra, tem algo de errado, ou então Deus teria se equivocado quando inspirou aos homens a escrever a Bíblia? A segunda Bíblia, as Pirâmides.
William Branham pensou que a Grande Pirâmide foi construída por Enoque, como uma mensagem de Deus. Ele também acreditava que a Grande Pirâmide de Gizé nunca teve uma pedra angular lá no topo. E isso fazia parte da mensagem que Deus enviou por Enoque ao mundo. Mesmo que esse livro de Enoque seja um apócrifo e não esteja junto às escrituras sagradas da Bíblia. William Branham também acreditava que os egípcios eram muito mais inteligentes e mais avançados do que nós hoje em dia. Eles tinham uma energia atômica que usavam indevidamente e causou então a grande inundação que destruiu a Terra. The second Bible was written by Enoch and put in the pyramid. We don't have engineers like they had. That great pyramid in Egypt is so perfect in the center of the earth, no matter where the sun is, there's never a shadow around it. We couldn't put up a structure like that. We don't know how to do it. Neither can we build a pyramid. The Egyptians, they were far beyond us today when it comes to our medical science. They were far beyond us. Many things they could do that we couldn't. Well, I said, that's what they couldn't. I know you can't take a boxcar and unload it and set it out on the railroad track and put enough men around to push it. It isn't unloaded. You can't do it. I've seen it tried too many times. You can only put one line of man. The next line has to push against the next man's back. How you go to push a boulder up out of a half a city block in the air that weigh 1,000 tons? What they had then was the atomic power, just like they got now. And they built it. That's what they shook the world out of its orbit. Caused away from the sun, throwed it sideways and brought the rains and destroyed the world by water. This time they're going to throw the same thing right straight back into the sun and burn it up again. It's just as perfect as it can be. Só com essas afirmações, eu diria que Branham está mais para um esotérico do que para um cristão. Afinal, esotéricos e ocultistas acreditam em várias teorias em relação às pirâmides. Mas analisando as afirmações e uma rápida pesquisa no Google, já podemos ver se a pirâmide tem sombra ou tem uma pedra angular. A Grande Pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Quéops e foi concluída por volta de 2560 a.C. Na conclusão, a Grande Pirâmide foi exposta por pedras em vodilho. São blocos de calcário branco altamente polidos. Foi então coberto por uma capstone ou pyramidion, chamado de Ben-Benet na antiga língua egípcia. A pirâmide era geralmente coberta de ouro para refletir os raios do sol. A pedra angular e a caixa de calcário foram removidas ao longo dos milênios por uma combinação de terremotos e saqueadores. Mas será que ela faz sombra? Bom, não temos como ir até Gizé, mas nós podemos trazer até nós. Vamos então dar um passeio pelo Google Maps. E aí, de cara, já descobrimos que a pirâmide faz sim sombras. E mais uma vez Branham mentiu e se equivocou a respeito do que afirmava. Óbvio, vai ter gente dizendo que é montagem, mas a internet e os meios que temos está aí para pôr à prova. Você mesmo pode pesquisar e ver com seus próprios olhos. A terceira Bíblia, a Bíblia Sagrada. Embora a Bíblia tenha suas traduções e versões, existe uma versão mais popular da língua inglesa, que é a Bíblia versão King James. Principalmente dentro da mensagem, a versão King James é tida como a única que possui a palavra de Deus, o que é uma ignorância total, já que essa crença possui a rejeição de traduções mais recentes, chamando-as de pervertidas ou distorcidas. In the studying of the Scripture, I have been accused and do a great deal of typology, which typology is typing the old with the new. I'll tell you why I do that. It's because of this, maybe sometimes the great words that scholars and so forth try to give the Bible its terms or pronouncings. I'm satisfied to take the King James for mine. It's waved the storms longer than any translation yet, and I just believe it that way. Primeiro de tudo, é importante entender
que não existe uma Bíblia em inglês original, pois todas as versões em inglês do Novo Testamento foram traduzidas de manuscritos gregos ou, em alguns casos, por uma tradução anterior em latim ou no próprio inglês. No caso, as traduções iniciais da Bíblia King James, elas foram encomendadas pelo rei Tiago I em 1604. E o Novo Testamento, a sua linguagem original veio do grego. E a linguagem original do Velho Testamento veio do hebraico. E para que chegássemos às versões atuais, precisou-se de grandes estudiosos para traduzir, porque não é algo simples. Cada idioma tem suas peculiaridades, o que pode interferir no resultado final. E ao decorrer das décadas, todas as línguas sofrem modificações. Antigamente, por exemplo, no nosso próprio idioma em português, era usado o PH no lugar do F, e hoje em dia não mais. Então imagina só, se a nossa Bíblia não fosse atualizada ao longo do tempo. Algumas palavras a gente não entenderia e isso dificultaria então o discernimento daquilo que está escrito. Então ele dizer que somente a versão King James tem a palavra de Deus é uma grande ignorância. Seria melhor então ele aprender grego e hebraico e trazer os escritos originais para seu púlpito. Afinal, não era ele contra teólogos e doutores? Doutrinas como semente da serpente, crenças no zodíaco e teorias sobre pirâmide são muito usadas nas pregações por Branham e por líderes da mensagem. Mas como vimos, a Bíblia condena claramente tudo isso. Cada um tem o direito de acreditar no que bem entender. Então, não estamos aqui para obrigar ninguém, mas quero te perguntar: a morte de Cristo na cruz não é o suficiente? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus vos abençoe.